Visão Carioca no ar, vamos ver aí o que a mídia paulista está falando. A bancada da ESPN comentou sobre a vitória espetacular do Botafogo, mais líder do que nunca, abriu 7 pontos de vantagem, que não é mais o Palmeiras, e sim o Grêmio hoje. Com a derrota, o Palmeiras foi para a terceira colocação e o Botafogo disparou. O Botafogo nunca havia vencido o Palmeiras lá em São Paulo, no Allianz Parque, e foi a primeira vitória, e que vitória espetacular, aonde o Botafogo já coloca um pezinho aí como favorito ao título brasileiro 2023. Vamos dar uma olhada no que a matéria falou, depois eu volto para conversar com vocês, mas antes, dá uma moral aqui no canal, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione esse link toda vez que tem vídeo importante sobre o futebol do Rio de Janeiro. Eu tô aqui para falar com vocês, vamos ver aí. E o líder impressionante, o que o Botafogo tem feito também nesse campeonato brasileiro. Fala, Fãs de Esporte, estou aqui ao lado dos nossos comentaristas. Paulo Calçade, muito boa noite. Olá, Marcela, Zé Elias, Renato. Foi um domingo especial para o futebol brasileiro. Esse Palmeiras e Botafogo, a gente tem muita coisa para analisar de um jogo que eu considero excelente, para não falar extraordinário, do Botafogo, mas excelente pela postura, pelos momentos difíceis que o Botafogo atravessou, pela paciência em ficar com o Luiz Castro, que se fosse seguir a roda normal do futebol já estaria em outro lugar faz tempo, e hoje não aparece ninguém para reclamar do Luiz Castro, só elogio. Não é assim que funciona, né, Zé? Então, assim, a maneira como o Botafogo enfrentou o Palmeiras, eu acho que a gente tem muito para analisar aqui, porque ela foi de um time com uma segurança, uma certeza e uma tranquilidade que só o trabalho é capaz de dar. E é um trabalho que evolui. Então, e uma diferença de pontos de 7, com mais ou menos 1/3 do campeonato disputado. É boa diferença. É verdade, a gente falava que a gente fazia cálculo sempre com o Palmeiras na segunda colocação. E aí a gente falava assim, olha, vão ser 8 pontos de diferença para o Palmeiras, se por acaso o Palmeiras perde do Botafogo nesse jogo. Perdeu. Só que aí o Grêmio foi lá e venceu, então são 7 pontos para o Grêmio, porque o Grêmio ficou na vice-liderança e o Palmeiras na terceira colocação, algo que fazia tempo que a gente não via, né? O Palmeiras na terceira colocação de Campeonato Brasileiro. E a gente fala de um Botafogo muito tranquilo, jogando contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. É algo, assim, realmente incrível. Ninguém fica tranquilo jogando com o Palmeiras na casa do Palmeiras. José Elias, muito boa noite. Ainda teve gol do Gustavo Gomes, que estava impedido, e o Rafael Veiga ainda perdendo o pênalti. Boa noite, Marcela. Fala, Zé. Tô aqui com o Calçade. É isso aí. Mas hoje, eu acho que hoje eu tô um pouco mais, assim, do que o Calçade. Você tá... Minha voz tá meio esquisita. A minha tava na semana. Sabadão, né? Estou Sabadão. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente foi uma partida muito boa, né? Durante a semana eu falei no F90 que são as duas equipes mais parecidas no Campeonato Brasileiro. Sim. São as duas equipes que conseguem se adaptar ao adversário, entendem a necessidade do jogo nas determinadas fases do jogo, ou seja, uma hora eu vou me defender, outra hora eu vou sair explorar contra-ataque, outra hora eu subo para fazer uma marcação, pressão para dificultar a saída de bola, para confundir o adversário. Eu estava muito curioso sobre as estratégias, né, utilizadas, porque eu lembro o ano passado, quando o Botafogo enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, o Botafogo tentou partir para cima do Palmeiras. O Palmeiras, no primeiro tempo, encerrou o jogo. Fez 3-0, acho que no segundo fez o 4-0, depois administrou. E no jogo seguinte, o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro. E a estratégia foi totalmente diferente. O Abel entregou a bola para o Atlético Mineiro e esperou para sair no contra-ataque. Hoje não, hoje nós vimos as duas equipes bem, não vou dizer espelhadas, né? Porque cada um tem uma função que muitas vezes os movimentos determinam funções diferentes, mas em termos de posicionamento de zona, A organização dos dois, né, Zé? Chama são atenção, muito né? parecidos, né? E o Botafogo muito maduro dentro daquilo que se propôs a fazer. Vou tentar jogar e quando eu não puder, vou me defender, fecho o meio campo, deixo jogar pelos lados, eu tenho uma boa defesa organizada e vamos explorar o erro do Palmeiras. E foi exatamente isso que aconteceu. O Abel tentou mexer na equipe, colocar um jogador mais de área, trazer o Rony para os lados e tal, mas o Botafogo foi muito consciente daquilo que tinha que ser feito dentro do campo e durante os 90 minutos, né? Então foi um ótimo jogo, as duas equipes fizeram um bom jogo. Não foi um jogo plástico, né? Aquele jogo de muitas emoções, de jogadas lindas, jogadas bonitas, tal, mas foi um jogo para quem gosta de tática, de comportamento, de posicionamento de jogadores inteligentes em campo. Foi Quem acredita que futebol é resultado de algo mais estruturado, gostou do jogo. Às vezes o aleatório é emocionante. Sim, é verdade. Mas, né, Renato? A gente viu algo organizado dentro de campo. Fala, Renato, tudo bem, Natinho? Boa tarde ou boa noite, já 6h11, para o nordestino já é boa noite. Fala aí. E pro Fã de Esporte está acompanhando a gente, que acompanhou, eu tô muito com os amigos, na questão da plasticidade, você pode, não foi um jogo chato, foi só 1-0,
Mas assim, um jogo de um nível competitivo gigante, a gente falava muito durante a semana de uma expectativa para um jogo físico, né? São duas equipes que buscam muito esses duelos, essa questão de... O Botafogo tem muitas características, os seus dois jogadores de lado, são jogadores que arrastam, que levam a bola, muita velocidade na força. O Palmeiras, você olha às vezes os jogadores de frente, tem pouca estatura, mas são jogadores fortes, o cara que incomoda muito, enfim. Tinha tudo para ser um jogo físico, num gramado rápido, onde o Botafogo também está acostumado, né, com sintética, então também não tinha muita essa desculpa. E até por isso, um jogo difícil de se apitar. Vai ter o Gaciba aí, um jogo de muito duelo, de muito encontrão. Quero ver o que vai falar o Abel Ferreira também, né? Mas assim, taticamente, assim, por mais que o Palmeiras não tenha ganhado o jogo, eu não acho que o Palmeiras fez um jogo ruim também. Foi um jogo muito equilibrado, poderia ter sido um jogo de 1-0 pro outro lado também, de 1-1, acho que foi um jogo. Agora, o que me chamou a atenção foi o controle do Botafogo em grande parte do jogo. O time conseguiu, principalmente, tirar o centro do campo. O Palmeiras não conseguiu infiltrar, ter lance de a gente até falava, né, do funil ali, né, da marca do pênalti, onde normalmente saem os gols. O Palmeiras teve quase nada de oportunidade ali. O Botafogo, pelos lados, também foi muito bem. O Rafael, hoje, no duelo contra o Dudu, fez um grande jogo. Acho que individualmente a gente pode falar de algumas peças. Foi um jogo como a gente esperava, um jogo de trabalhos já consolidados, que são talvez as únicas duas, né? Quem tem mais longevo no Brasil hoje na Série A, é difícil você olhar, o Vojvoda no Fortaleza e acabou. Então é difícil a gente falar em equipes consolidadas no futebol brasileiro. O Palmeiras definitivamente é uma equipe consolidada na maneira de jogar, enfim. O Botafogo ainda acho que tem laço também para evoluir, mas também é um trabalho já muito sólido. Então tinha tudo para ser um jogo muito competitivo e dentro das expectativas para o Botafogo era mais leve. Foi assim. O Palmeiras perdeu Botafogo e Bahia 2 seguidas. Isso é muito raro acontecer no trabalho do Abel. Isso tinha acontecido no mês de abril, porque quando vem da final do Água Santa, o Campeonato Paulista entra com o time reserva na Libertadores. Vai para Bolívia, perde para o Bolívar, então ele tem 2 derrotas seguidas. Também. Anterior a este ano aqui, que a gente citou essas duas, isso aconteceu em novembro de 2021. Ou seja, faz tempo. Em 3 partidas do Brasileiro. Fluminense, 2-1 pro Flu, perdeu pro São Paulo em casa 2-0 e perdeu pro Fortaleza fora. E sabe quando foi a última derrota do Palmeiras jogando em casa? No ano passado, faz um ano quase. Em julho do ano passado. Quando ele oscila, Marcelo, a gente conversava isso, né? Ele é um pouco diferente de outras equipes oscilando no futebol brasileiro quando oscilam demais, né? Mas é um momento em que era um jogo que os dois treinadores, antes da partida, tentaram tirar o peso do confronto, os dois. Luiz Castro e o Abel falaram a mesma coisa. O campeonato não termina aqui, mas um poderia se aproximar muito do outro e, no caso do Botafogo, disparar. E outra coisa também, uma partida como essa, que era o primeiro e o segundo colocado, mexe muito também com o emocional do jogador. Acho que mais até com o emocional dos jogadores do Botafogo. O Abel falou antes do jogo algo que, assim, que ele acredita demais e que a gente tem visto que faz a diferença. Ele falou, nos últimos 10 jogos, o mental vai ganhar, é o mental que vai funcionar. Porque as 10 últimas partidas você tem uma demanda bem clara do que você precisa fazer. Sim. Eu acredito nisso, acho que o Palmeiras é o time nesse sentido mais forte. Mas a gente está vendo uma construção do Botafogo que não era esperada, mas é a realidade. Sim. E um campeonato não é feito só da lista que a gente faz dos elencos antes de ele começar. É da atuação. E também dos outros. Porque você olha muito para dentro, mas eu preciso olhar para os meus adversários. São eles que constroem o campeonato. Tem aqueles que a gente esperava mais, estão entregando menos, e aqueles que surpreendem, o caso do Botafogo. Agora, neste jogo, o trabalho do Luiz Castro, do Botafogo. O ponto principal para quem for assistir, quem está vendo os lances, para quem for assistir depois, o que o Botafogo trabalhou para fechar o funil. O funil se você pegar as traves, abrir um pouquinho, aquele funilzinho que tem no gol, é por onde saem os gols. A maioria dos gols acontece ali. E o Botafogo trancou esse setor. Então a bola do Palmeiras entrar muito do lado. Foram raros os momentos em que o Palmeiras esteve numa situação de vantagem para finalizar. Então o Botafogo se organizou muito bem. Né, com o próprio Vitor. Exatamente. Ficar na frente, né? E o Lucas Perry também, um grande goleiro. É impressionante. Quando a fase é boa, o goleiro também cresce demais. E o Lucas Perry cresceu demais. O Luiz Castro conseguiu dar ao Botafogo assim, uma confiança é tudo, de você saber o que foi pedido, o que foi treinado, o que você enxerga desenvolvido. Você não viu um time espaçado, um time que deixa buracos dentro de campo. É um time coordenado na movimentação lateral para marcar o lado, vem por dentro, fecha o funil. Quando a bola abre, sai jogador para tentar interceptar, mas não desregula a marcação da equipe. Então, assim, é um trabalho, Marcelo, se não foi o jogo da plasticidade, coisa mais linda do mundo, mas como trabalho, foi uma das melhores partidas que eu assisti esse ano. Verdade. Qual a maior virtude desse Botafogo, Renato? Eu acho que é
é a consolidação. Acho que o Calçade colocou é muito importante, porque assim, quando a gente fala em desenvolvimento de trabalho, não tem como um treinador chegar e descarregar tudo que ele quer de uma vez só em cima de um trabalho. Obviamente, para o trabalho continuar, você tem que se sustentar por resultados. E a gente tem muito treinador que fala isso, né? Fazer os ajustes ganhando é muito melhor, que você vai para o dia a dia mais tranquilo. Mas o Botafogo, com esse tempo, você consegue ver os conteúdos sendo acrescentados. E é bem legal que o Zé lembrou, porque talvez esse jogo do Botafogo no ano passado, que o Botafogo vai para cima do Palmeiras com tudo e toma 4 na cabeça, talvez seja o divisor de águas no trabalho do Luiz Castro. O Luiz Castro é um treinador que você olha na carreira toda dele, os times dele eram sempre dominantes com bola, de construir, de jogar em cima. O Vitória Guimarães dele era assim, o Shakhtar na Ucrânia, por ser também o time mais forte do país, também era assim. Ali ele vira a chave e aí ele começa uma construção a partir de trás. Se a gente for lembrar, o Botafogo na temporada passada é um time que ia bem fora de casa, porque não conseguia, não tinha como propor. Hoje o Botafogo, e eu acho que as duas equipes hoje, você olha Botafogo e Palmeiras, eles são times defensivos ou ofensivos? Não, eles são times que eu mais gosto de fazer, são times equilibrados. E hoje o Botafogo é um Botafogo que consegue construir quando precisa, consegue contra-atacar. E quando a gente falava de conteúdo, é um time que sabe o que fazer dentro dos momentos do jogo, é um time que se adapta. É um time que, por exemplo, na transição, os jogadores sabem que, aqui eu faço o retardo do jogo e deixo o time se ajustar. Aqui eu ataco a bola. É um time muito físico e entendeu essa característica. Eu acho que o Castro, essa mudança dele, até como repertório e preferência de jogo, tem a ver com o elenco, que ele tem um elenco muito físico. E eu sempre falo que o Botafogo não é um time de contra-ataque, é um time com bons contra-ataques. Mas é um time, acima de tudo, pra mim, se eu resumisse o Botafogo, é um time de imposição física e de ataques rápidos. O Botafogo não é um time de toques laterais, de construir. Mesmo quando ele tem a bola, ele tenta resolver por urgência. E hoje foi o que a gente viu dentro do jogo, em vários momentos, transições fortes. Se deparado muito com isso ao longo da vida dele dentro do campo, e assim, treinadores que ajudam o jogador a pensar melhor, né, Zé? Você traz o jogo para uma zona de inteligência, outros deixam o jogador, vai lá, Zé, e joga. Outros te ensinam, te evoluem. E você consegue observar que o Botafogo, além de Luiz Castro estar fazendo isso, o elenco precisa disso. Tem duas coisas que são fundamentais, acho que esse Botafogo é a confiança para jogar e depois a responsabilidade que o treinador coloca em cada jogador. Sim. Porque os caras sabem exatamente o que tem que fazer em campo. Então, chegou um determinado momento no segundo tempo que a gente via, né? O Palmeiras tentava rodar essa bola, quando ele rodava, os dois volantes rodavam aqui direitinho, fechando. Então, assim, eles sabiam o que tinha que ser feito. A bola ia para a lateral, sempre tinha um lateral que saía para fazer 1 contra 1 e já tinha um para fazer a cobertura. A se perder, já tem um zagueiro saindo, o outro já está entrando no posicionamento. Ou seja, a responsabilidade de se livrar da bola. É lógico que às vezes você está com pressão. Finalzinho ali, né? O finalzinho foi é um pouco mais complicado, até porque o Abel colocou mais atacantes, colocou um time pressionado. Mas em todos os momentos, por exemplo, no primeiro tempo, o Botafogo tentou jogar. Sim, mesmo depois. E no segundo tempo também. No segundo tempo também. Queria fazer o segundo, não era aquela coisa, vamos fechar e pronto. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para você ter um bom resultado, para você ter um bom trabalho. Né? O resultado é consequência do seu trabalho. É a troca de confiança que existe entre o treinador e o jogador. Por isso que as duas equipes são muito parecidas. Porque os jogadores, quando escutam o Luiz Castro falando, eles entendem e confiam no que ele está falando. Quando o Abel fala para os jogadores do Palmeiras, é a mesma coisa. Vamos cumprir. Por quê? Porque essas determinações que ele já fez no passado fizeram com que nós ganhássemos determinados jogos. Né? E assim sucessivamente. Era uma crença, né? Então você acredita. Né? Além de uma coisa que eu acho que é fundamental no futebol, o dia a dia. De olho no olho, conversa. Vem cá, hoje você senta porque eu preciso colocar outro jogador. Aproveitar as características. O Palmeiras tem feito menos que o Botafogo. O Palmeiras você sabe exatamente quem vai jogar. Uma mudança ou outra que ele vem fazendo no ataque. Às vezes é o Ender, às vezes é o Flaco Lopes, às vezes é o Breno Lopes pelos lados e tal. Com a ausência de alguns jogadores que estão ou lesionados ou estavam na seleção, né? Porque data FIFA ele não tem mais variado, a não ser por questão física. A variação do Abel não é mais questão tática hoje. Só meramente física ou jogador suspenso, contundido. Do Botafogo não, o Botafogo já tem feito bastante. E aí nós vamos... Marcelo, são 38 jogos, nós estamos com 12. Ali, quase... tem aquela coisa, mas já é 12, porque quando era um era só o primeiro, depois era o segundo, hoje já são 12, Vamos ver ainda, tem muito campeonato, né? Qual é a característica do Palmeiras? Como eu disse no início do programa, ao longo dos 3 anos quase de Abel, oscilar menos, quando oscilar, não oscilar assim tão radicalmente, né? Ele fica numa zona. Agora são 2 derrotas.
sem os jogadores que estavam nas seleções. Sim. Sem 4 jogadores contra o Bahia, mas agora o time que ele gostaria de colocar. Sim. Então hoje não tem outros argumentos, trabalho do Botafogo, que é uma evolução. Mas tem muito campeonato para o Botafogo também, e para todos eles. E o campeonato que em 12 partidas, quase para todos eles, já mostrou o perfil da competição. Claro. Não tem... Pra mim é o brasileiro mais difícil. Também acho, é o mais imprevisível que a gente vai ver. É claro que também a gente pode falar de elenco, de profundidade de elenco do Botafogo, porque isso vai contar muito ao longo, lá pela 18ª rodada, a gente vai começar a pensar nisso. Mas isso é e muito os jogadores começam a ficar cansados, né? E se machucar e tal. A tal. profundidade do elenco do Botafogo é muito louco, porque você bate o olho no começo da competição e você fala, os 11 aqui até vai, mas, hoje o Botafogo tira o Tietchan e põe o Danilo Barbosa, que vinha sendo titular, machucou, entrou o Marlon muito bem. E entram bem. Hoje o Botafogo tira o Júnior Santos, e coloca o Segovia. Eles são jogadores totalmente diferentes. E eles fazendo a mesma função. O Segovia entrou bem, com um campo mais aberto, com espaço. O Segovia é um jogador muito técnico, com muita qualidade. Jogador que gosta da coisa mais plástica, assim. Ele não tem muita força. Quando você pega um time mais fechado, ele agora com campo aberto, com espaço pra pensar, ele já tinha ido muito bem contra o Cuiabá. Hoje, de novo, entrou muito bem. Então, a gente tá falando de um titular que é físico, puro. O Júnior Santos no Fortaleza, o pessoal queria embrulhar ele e mandar de presente, porque ele nem jogava no Fortaleza. Então, é um jogador que ganhou espaço, o que entrou muito bem. Então, o elenco do Botafogo tá aumentando. E se o Textor aí na janela agora der uma empolgada e quiser comprar mais uns 3, eu acho que eu já tô ajuda. botar Não, é assim, a grande verdade é, quando o time tá encaixado, você consegue mudar uma ou outra peça, e esses jogadores, eles têm mais facilidade para entrar ali e também se encaixar e saber exatamente o que precisa fazer. É mais fácil. A gente já falou várias vezes também sobre o Palmeiras, como o Palmeiras conseguia fazer essas substituições e fazer boas substituições. Mas eu queria falar sobre o Tiquinho Soares, como ele é importante para esse Botafogo. Esse é aquele jogador que a gente pensa, quando ele sai, o Botafogo perde muito. A gente tem uma tela para mostrar e para falar sobre ele, tá? O artilheiro do Campeonato Brasileiro. Verdade. Vamos lá, ele tem 11 jogos, 10 gols, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 3 assistências, vitórias garantidas com gols, mais assistências, 7. Ele é o melhor jogador do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Ou seja, no final do ano, a gente pode estar entregando bola de ouro para o Tiquinho Soares. É candidato. Assim, esses números mostram a interferência dele nos placares e nas vitórias no jogo do Botafogo. O gol dele hoje, ele está analisando lá na redação, presta atenção. Ele, com a perna direita, ele poderia tentar dar uma curva, mas ele estava marcado. E o mais faz legal... o corte, Renato, para canhota. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse gol, essa imagem aberta é melhor para ver, quando ele dá o corte, ele obriga o Everton a dar 2 passinhos pro lado. O Everton já esperava essa bola que a gente fala que é com o R2 no videogame, sabe aquela chapada com a curva para dentro? Quando ele dá aí o Everton é obrigado a dar 2 passinhos pro lado, nesses 2 passinhos sai o chute, e aí a queda do contrapé já pega ali. A impressão que dá que desvia alguém, dá uma resvalada assim, aí o Everton não consegue chegar, né? Mas eu digo, a decisão do Tiquinho... E ele é destro, só lembrando. A decisão dele... Agora ele chuta com as duas, não tem mais isso. No momento do cruzamento, isso é legal quando a gente revê o lance. No momento que a bola é cruzada na área, o Tiquinho dá um passo para trás, ele presume, ele lê. E aquela bola pode sobrar, então ele não entra no bololô. Ele sai, ele sai e recebe a bola, ele vai pro espaço. E essa leitura do atacante é de intuição, é de experiência. Olha lá. Quer ver? Parou, poderia ter afundado. Olha lá, esperou a bola, ajustou. Ele viu, é lance de segunda bola, não de primeira, pra disputar. E assim, o cara que sabe se tem uma posição que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais ligeiro, é centroavante. E Renato, é o seguinte, né? De ter a tranquilidade no momento agudo do jogo, você pode decidir o jogo, não explodir uma bola contra a marcação. A gente falava aqui até de outros jogadores no Brasileirão que não estão em grande fase, que na primeira você define. E ele teve a paz, a tranquilidade e tudo aqueles números que a gente mostrou, né? Você carrega isso com você tá bem. De dar o corte e mandar com a esquerda e marcar um belíssimo gol por toda a leitura que ele teve da situação na área do Palmeiras. Então, assim, o Tiquinho tá num momento que lembrava que não é mais o dele, o Herman Cano no Fluminense, que caía no pé, o Cano decidia os jogos. O Fluminense mas sempre pode voltar, viu? Bom, tá aí o Botafogo mais líder do que nunca. Venceu aí todos os seus rivais que eram pretendentes ao título, tá? Venceu agora. Vamos tentar ir por parte. Venceu o Fluminense, acho que o Fluminense foi o primeiro. Venceu o Atlético Mineiro. Venceu o Flamengo. Faltava o Palmeiras. E, na verdade, falta o Grêmio. Para dizer a verdade, já falta o Grêmio, né?
agora venceu o Palmeiras. São 4 times que eram, no início do ano, os favoritaços. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense. Os 4 voavam. O Grêmio está entrando como intruso, igual o Botafogo. Eu não vou dizer intruso, ou vou dizer intruso, porque ninguém esperava um Botafogo na liderança, um Grêmio na segunda colocação, e o Botafogo é 7 pontos do Grêmio, abriu essa vantagem de 7 pontos. Ninguém esperava essas coisas. Então, tipo assim, cara, o que o Botafogo hoje fez no Allianz Parque tá de brincadeira. O Botafogo poderia ter saído de lá com mais de um gol de diferença. Mais de um gol, e não é exagero meu não. O Botafogo perdeu vários gols de cara num contra-ataque, porque o Palmeiras desesperou. O Botafogo conseguiu fazer o Palmeiras ficar desesperado. Eu posso dizer isso com autoridade. Desesperado para conseguir um empate, e com isso o Botafogo teve várias outras chances de marcar o gol e não conseguiu marcar. E, mas de qualquer forma, o Botafogo com Tiquinho Soares, mais uma vez aí, artilheiro do Campeonato Brasileiro mas ele recebeu uma bola da direita, ele fingiu que ia chutar, deixou o zagueiro do Palmeiras no vácuo e chutou com a perna esquerda fazendo um gol, um golaço do Botafogo. E olha, o Palmeiras teve um pênalti com o Rafael Veiga batendo para fora. Se isso não é sorte de campeão, meus amigos, o que isso foi? Mas foi aquele Botafogo igual contra o Cuiabá, que o Botafogo não jogou nada e conseguiu um gol de pênalti ali no suado. Não. O Botafogo por muitas vezes teve mais posse de bola, finalizou quase a mesma coisa que o Palmeiras e perdeu um caminhão de gols. O PR, podemos dizer que o PR não fez nenhuma grande defesa, senão. Rapaz, impressionante essa vitória do Botafogo, que nunca tinha vencido o Palmeiras nesse estádio do Allianz Parque. Impressionante a campanha. Você é botafoguense? Gosta desse tipo de conteúdo? Então dá uma moral ao canal. Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante sobre o seu time, eu tô aqui para mostrar para vocês. E vai ser difícil alguém conseguir parar o Botafogo, porque, como eu falei, ele não venceu qualquer time. Em 12 jogos, o Botafogo perdeu 2 e venceu 10. De 36 pontos disputados, o Botafogo conquistou 30. É uma marca impressionante do Botafogo. Tá de parabéns aí, o time do Glorioso. E se continuar assim, briguem pelo G4, porque o líder está disparado. Como a torcida do Botafogo brinca, foguete não tem ré e vai ser difícil parar o Botafogo. Bom, galera, o Visão vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Let it bang, bang.